Afinal, o que vale mais a pena? Comprar um imóvel físico para alugar? Ou apostar nos fundos imobiliários. Aquela ideia de ter uma renda extra com aluguel é o sonho de muita gente. Mas será que na prática, na ponta do lápis, essa conta fecha mesmo? Mas, antes de mais nada, um ponto super importante, tá? A gente precisa separar as coisas. Comprar a casa para morar, isso é outra história. Envolve sonho, emoção, a família. É uma decisão que vai muito, mas muito além da grana. O nosso papo aqui é 100% sobre investimento, ou seja, a decisão fria de onde colocar o dinheiro para ele render. Então, vamos começar pelo começo. Qual é a real do aluguel? A gente ouve um valor, mas quanto que sobra no final do mês? Para entender isso de verdade, nada melhor que um caso real. A gente pegou um exemplo concreto, um apartamento de 54 metros quadrados, lá no bairro do Butantã, em São Paulo. Ele está anunciado tanto para alugar quanto para vender, o que é perfeito para nossa análise. Assim a gente consegue comparar tudo direitinho. Olhando os custos, o aluguel anunciado é de R$ 3.100. Mas espera aí, e o condomínio, IPTU, seguro de incêndio? Bom, para nossa análise, a gente vai considerar que tudo isso é a conta do inquilino, o que é bem comum no mercado. Então, nosso foco aqui é entender o que acontece com aqueles R$ 3.100 brutos. Então fica a pergunta, né? O dono de um imóvel coloca no bolso esses R$ 3.100 limpinhos todo mês? A resposta curta é nem de longe. E é agora que a mágica ou a matemática acontece. Vamos ver o caminho que esse dinheiro faz? Para a gente chegar no lucro de verdade, tem um passo a passo. A gente parte do valor bruto, tira as taxas, depois os impostos, e só aí a gente descobre a renda líquida. O ponto de partida é esse aí, R$ 3.100. Esse é o valor que está no contrato, o chamado aluguel bruto. Bom, a primeira mordida já vem da imobiliária. Para administrar o imóvel, cuidar da papelada, cobrar o inquilino, ela fica com uma fatia. Nesse nosso exemplo, uma taxa de 9%, o que já leva embora R$ 279. E depois vem o sócio mais faloso de todos, o leão. O imposto de renda sobre aluguel pode chegar a 27,5%. É uma alíquota bem pesada, que no nosso caso aqui representa mais R$ 852,50 a menos. E aí, fazendo a conta, olha o que acontece. Aqueles R$ 3.100 que pareciam ótimos viram, na verdade, R$ 1.968,50. É isso que, de fato, cai na conta do proprietário. Uma diferença bem grande, né? Ok, mas esse valor, 1.900 e pouco, é bom ou é ruim? Para saber isso, a gente precisa calcular o que o mercado chama de rental yield, ou a rentabilidade do aluguel. Basicamente, é ver o quanto esse dinheiro representa em relação ao preço total do imóvel. E lembra que eu falei que o apartamento também estava à venda? Pois é, o preço pedido é de R$ 530 mil. Agora, a gente consegue cruzar as informações. Quanto que a renda líquida representa desse valor total? E o número é esse, 0,37% ao mês. É essa rentabilidade líquida real. Se a gente jogar isso para o ano todo, dá uma taxa de 4,55% ao ano. Guarde bem esses números. Beleza, já entendemos a conta do imóvel físico. Mas e a alternativa? Vamos dar uma olhada agora no que os fundos imobiliários, os famosos FIIs, têm a oferecer. E aqui a comparação já fica interessante. Enquanto nosso imóvel deu uma rentabilidade líquida de 4,5% ao ano, é comum encontrar fundos imobiliários com retorno em dividendos que vai de 9% a 14% ao ano. Mas olha, nem só de rentabilidade vive quem investe. O dinheiro é importante, claro, mas existem outros fatores que pesam muito na decisão. Vamos comparar os dois lado a lado em outros pontos cruciais. Vamos começar pelo capital inicial. A barreira de entrada de um imóvel físico é altíssima. A gente está falando de centenas de milhares de reais. Já nos FIs, a história é outra. Com cerca de R$ 10, já dá para comprar uma cota e começar a investir. É muito mais democrático, né? Outro ponto, liquidez. Imagina que apareceu uma emergência e é preciso vender o investimento. Vender um imóvel pode levar meses, às vezes anos. É um processo lento, burocrático. Já uma cota de FI é só vender na bolsa e em 2 dias úteis o dinheiro está na conta. E a diversificação com o imóvel é aquela história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Todo o risco está ali. Um único imóvel, um único inquilino, um único bairro. Se o inquilino sair, a renda vai a zero. Já um FII é dono de dezenas, às vezes centenas de imóveis. Shoppings, escritórios, galpões. O risco é muito mais diluído.
E por último, a dor de cabeça, quer dizer, a administração. Ser dono de imóvel dá trabalho. É o inquilino que liga por causa de um vazamento, é a busca por um novo morador quando o antigo sai, é a reforma. Nos FIs, nada disso. Existe uma equipe de gestão profissional que cuida de tudo. O investimento é totalmente passivo. Então, para ficar ainda mais claro, vamos colocar os dois lado a lado, num confronto direto, olhando os pontos mais importantes para qualquer investidor. Essa tabela aqui resume tudo. De um lado, o imóvel físico. Exige um dinheirão para entrar, é super difícil de vender, não tem diversificação nenhuma e dá um trabalhão para administrar, fora o imposto. Do outro lado, os FIIs. Capital inicial baixinho, liquidez alta, diversificação automática, gestão passiva e, a cereja do bolo, isenção de imposto nos rendimentos. A diferença é gritante, né? E em termos de retorno? Bom, historicamente, a média de aluguel no Brasil, segundo o índice FIPE-ZAP, fica ali na casa dos 6% ao ano. Já uma carteira bem montada de FIIs de tijolo costuma entregar algo mais perto de 9% ao ano só em dividendos. Essa diferença toda vem da escala, da gestão profissional e dos contratos melhores que os fundos conseguem. Ou seja, sem precisar ser um expert e garimpar um bom negócio, o investidor comum tende a ter um retorno líquido maior com FIIs. Para saber o que faz mais sentido, vale uma reflexão. Quanto de capital está disponível para começar? Quanto tempo e energia se quer dedicar para isso? O objetivo é ter um negócio? Ser um empresário do ramo imobiliário? Ou é simplesmente ter uma renda extra pingando na conta todo mês, sem ter que se preocupar com nada? A conclusão que os números e a praticidade mostram é bem clara. Embora ter um imóvel físico possa sim ser um bom negócio para quem é especialista e tem muito capital, para a imensa maioria das pessoas, os FIIs são o caminho mais inteligente, mais acessível e mais eficiente para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. Então, a reflexão final que fica é essa. A escolha se resume a uma decisão de identidade. A pergunta-chave não é qual investimento é melhor, e sim qual papel se quer ter. O papel de um administrador de imóveis que lida com tudo ativamente? Ou o papel de um investidor que só participa dos lucros do setor de um jeito simples e passivo? A resposta para essa pergunta define todo o caminho a seguir. Cairo Invest explica.